Saudações, amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Santíssima Palavra de Deus. Hoje o nosso tema é sobre uma pergunta recorrente, né? Existirá o mar na nova terra? Será que vai ter mar? Será que seremos separados por vastos oceanos, mares ameaçadores? Será que os remidos vão viver numa terra do jeito que está hoje, fragmentadas pelos mares, né? Como será? Mas antes de saber como será, vamos estudar como era. Igual no princípio, tudo era bom. Como diz a palavra hebraica, tov. Tudo era bom. E no final, Deus diz assim, tudo era muito tov, muito bom. Muito bom. Já primeiro vamos ver como era. Para que na restauração de todas as coisas, possamos saber como será. Tudo bem? Então vamos agora na Bíblia. O livro dos livros. Como eu já falei na introdução, né, antes da gravação, né? Eu falei para vocês que a Bíblia é superior. A superioridade bíblica é tremenda. Ela é o livro dos livros. Então vamos ver como foi, como tudo começou. Gênesis capítulo 1, verso 1 a 5 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse, haja luz, e houve luz. E viu Deus a luz, isto que era bom. E Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E houve a tarde e a manhã, o primeiro dia. Muito bem, no primeiro dia Deus criou a luz. Ok? Vamos ver no segundo dia o que ele criou. Criou o céu, né? Vamos no verso 6. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e desde que separe, que o firmamento, né? Separe as águas das águas. Ou seja, que haja uma separação, né? Entre as águas, águas e águas. Né? Verso 7. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, que hoje nós chamamos de céu, separou as águas que estavam debaixo do firmamento e das águas que estavam acima do firmamento. E foi assim. Ou seja, o narrador confirmou, olha, foi assim. Assim que aconteceu. Ok? Está vendo aqui? Então, houve um firmamento no meio das águas. O céu existia no meio das águas. E Deus chamou o firmamento céu. E houve a tarde e a manhã, o segundo dia. Gênesis capítulo 1, versos 6 a 8. Então, no segundo dia, Deus criou o firmamento, o céu estelar, né? Que você olha para cima, que você vê, é o céu ali. Não o trono de Deus, não onde está o paraíso. É o céu aqui, nosso aqui, que você olha onde estão as estrelas. O firmamento, ok? Muito bem. Daí Deus vai criar o mar. E disse Deus, desde as águas sob o céu, né? É um lugar, né? Se disse Deus, desde as águas sob o céu, se ajunta em um lugar e apareça o solo seco. E foi assim. E chamou Deus ao solo seco de terra, a porção seca, né? Chamou de terra. E ao ajuntamento das águas, ele chamou mares. Deus viu que isto era bom. Amém. Deus viu que isto era bom. Então ele criou o mar.
Ele criou o ajuntamento das águas, deu a ordem, olha, águas, as águas que estão sob, ou seja, debaixo do céu, debaixo do firmamento. Essas águas que estavam debaixo, olha, ajuntem-se em um só lugar e apareça o solo seco, que ele mesmo chamou de terra. E ao ajuntamento das águas, olha só o masculino singular, o ajuntamento, não os ajuntamentos. Não houve vários agrupamentos, ajuntamentos de águas. Houve um. Entendeu? Havia a terra, existia a terra, e o ajuntamento das águas. Ok? Que eles se juntem em um lugar, num lugar, é um só lugar. E esse ajuntamento das águas vai deixar o mar. Hoje é diferente, né? Nós agora somos rodeados por imensos oceanos. Tem muito mais água do que terra, muito mais. E, além disso, é ameaçador, é ameaçador. Né? Na verdade, é um milagre, né? Tem cidades que estão por debaixo do nível do mar, mas Deus coloca um limite para que essas águas não engolam as cidades. Mas no início não foi assim. Deus olhou e disse, olha, que bom. Isso é muito importante, né? E Deus viu que isto era bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Amém, né? Então Deus criou também as aves e os peixes do mar. As aves do ar, né? E os peixes do mar. Produzem nas águas abundantemente criaturas viventes que se movam e aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move e que as águas produziram abundantemente segundo a sua espécie e toda ave alada segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. Então Deus criou os peixes do mar e viu que isto era bom. Agora pensa só, na nova terra, se não vai ter mar, então não vai ter peixe, então Deus, de forma implícita, você estaria dizendo, olha, Deus fez um erro aqui. No início ele errou, criando as baleias, as criaturas viventes que estão nas águas, né? As águas, então, se não vai ter o mar, né? Porque os peixes do mar, e Deus criou os peixes do mar e viu que isto era muito bom, né? E Deus os abençoou, dizendo, sede frutíferos e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E houve tarde e amanhã, o quinto dia. E no final da criação, criando tudo, né? O homem e a mulher, os répteis, os animais do campo, as aves do mar, das aves do ar e os peixes do mar. Olha só o que ele falou. E Deus viu a todas as coisas que ele havia feito. E eis que era muito bom. Amém. Muito bom. Olha, eu criei o mar, criei os peixes, criei a terra, criei Adão e Eva, os animais do campo, as flores, as árvores, tudo. O sol e a lua, as estrelas. Ele olhou e disse, que beleza. E ele vai confirmar, né? Isso está em Gênesis capítulo 1, verso 31. E Deus olhou tudo o que ele tinha feito. E eis que era muito bom. Ele não vai dizer assim. Olha como ele não coloca. Patriarcas e profetas, quando a terra saiu das mãos do seu Criador, era extraordinariamente bela. Era extraordinariamente bela, formosa, linda, né? Variada era a sua superfície, contendo montanhas, colinas e planícies, entrecortadas por majestosos rios e famosos lagos, né? Tinha rios, tinha lagos e colinas e montanhas.
Entretanto, não eram adrúpitas, nem escabrosas, tendo em grande quantidade tremendos despenhadeiros, né? Não tinham, né? E medonhos abismos, como hoje elas são. Então tem abismo, tem tremendos despenhadeiros, abismos, né? Olha só que ela continuando, dizendo: as arestas agudas e ásperas do pétreo arcabouço da terra estavam sepultadas por sob o solo fértil, que por toda parte produzia um pujante crescimento de vegetação. Não havia asquerosos pântanos, nem áridos desertos. Graciosos arbustos e delicados flores saudavam a vista aonde quer que esta se voltasse. As elevações estavam coroadas de árvores mais majestosas do que qualquer que hoje exista. O ar incontaminado por miasmas perniciosas era puro e saudável. A paisagem toda sobrepujava em beleza os terrenos ornamentados dos mais soberbo palácio. A hoste angélica olhava esse cenário com deleite e regozijava-se com as obras maravilhosas de Deus. Então, assim era. Todo lindo, bonito, precioso, não havendo nada, não faltando nada. Nada. Agora, vamos falar um pouco. O que causou tanta transformação, ou tantas transformações na terra, no mar e nos mares? O que causou tudo isso? Lógico, é o dilúvio. Vamos ler como foi que aconteceu tudo isso? Porque hoje, essa terra que era extraordinariamente bela, hoje está nessas situações de abismo, de ilhas remotas, quase impossível de serem alcançadas ou visitadas, montanhas, né? Rodeados de mares. Montanhas, sim, montanhas, ilhas, bem no meio do oceano. O que causa tudo isso? Vamos ver agora. Temos que lembrar que no início o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra. Gênesis 2, verso 15. E havia água acima do firmamento. Havia água em cima do firmamento, como debaixo do firmamento. E o firmamento Deus chamou de céu. Gênesis 1, versos 7 e 8. Essas águas divididas, o firmamento no meio delas, né? Não podiam ser as águas das nuvens, que agora que Deus usa para regar a terra. Hoje as nuvens, né, através da chuva, essas nuvens que estão lá em cima, regam a terra. Então essas águas lá em cima, no início, como não havia chuva, não podem ser as nuvens de hoje, pois as águas de cima do firmamento não estavam no meio dele, não estavam no meio. Como hoje estão as nuvens estão no meio, né? Mas as águas estavam acima do firmamento, as águas no início, enquanto as nuvens hoje estão no meio do firmamento. Então, quando você lê Gênesis capítulo 1, que Deus diz assim, haja um firmamento no meio das águas e que separe as águas das águas, alguns dizem, essas águas que estão lá acima do firmamento são as nuvens. Só que Gênesis 2, verso 5 diz que não havia chuva. Não havia chuva. Assim como a terra estava rodeada pelo firmamento, a atmosfera, né? Também o firmamento estava rodeado pelas águas. A terra foi, em outras palavras,
duas vezes em volta, como podemos ver na ilustração. Primeiro, pelo firmamento, que estava em volta da terra, e segundo, pelas águas que estavam acima do firmamento. Então a terra estava duas vezes em volta. Continuando aqui, você vê aqui a imagem. A imagem aqui, vou só diminuir um pouco aqui. Porque você tem o Sol, veja bem a imagem aqui, o Sol, depois do Sol, você tem as águas, os raios do Sol batiam primeiro nas águas que estavam em volta do firmamento, e depois dessas águas você tem o firmamento em si, a atmosfera, né? E depois da atmosfera, o firmamento, você tem a Terra. O Sol, os raios do Sol, batiam primeiro nas águas que estavam acima do firmamento, e dali aqueciam essas águas que estavam em volta da Terra e aqueciam o firmamento. Primeiro as águas, depois o firmamento. Isso é muito importante. É uma aula de geologia, de astronomia, que eu poderia dizer. É muito importante. Porque a Bíblia diz, olha, haja um firmamento, verso 6, Gênesis 1, verso 6. Haja um firmamento no meio das águas e deixe que separe as águas das águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, né, das águas que estavam acima do firmamento. E Moisés confirmou dizendo, e foi assim. Sol, água em cima do firmamento, firmamento e água debaixo do firmamento. Essas águas que estavam debaixo do firmamento, Deus fez a separação entre elas e a porção seca chamada terra, e o ajuntamento, não os ajuntamentos, é o ajuntamento das águas, Deus chamou mares. Ok. Continuando aqui. Mas em algum tempo, por causa do pecado, o sistema termostático da Terra, o termostato, ou seja, é como se fosse um aparelho que regulava a temperatura da Terra, esse sistema foi quebrado pelo dilúvio, entrou em colapso. Ok? Uma vez que tanto o firmamento quanto a água eram transparentes, nas águas formavam apenas uma fina manta ao redor do firmamento, os raios do sol brilhavam na terra com a mesma intensidade que agora. E uma vez que também os raios do sol naquela época atingiam as águas antes de serem resfriados, ao passar pela pesada camada da atmosfera, eles eram mais quentes quando alcançavam a água. A água era mais quente, os raios eram mais quentes quando alcançavam a água acima do firmamento, do que estão agora sob o firmamento quando alcançam a terra. Sendo, primeiro, difundidos pelas águas, os raios as tornam quentes. Ao sua vez, ao circular ao redor do firmamento, essas águas quentes aqueciam a terra de forma uniforme, ou seja, todos os lados, todos os lugares da terra recebiam essa quentura, esse calor, tanto nos polos como no Equador, ou seja, Polo Sul, que hoje é congelado, é só gelo, Polo Norte também é só gelo, mas no início, por causa dessa manta da água ao redor do firmamento, que aquecia o firmamento e, a sua vez, aquecia todo o globo, então os polos eram cheios de animais, de vegetais, né, de plantas, os polos. Mas na frente vamos provar isso pela ciência.
pela geologia. Vamos provar isso mais na frente. Ok. Então, os polos eram cheios de... aqueciam toda a Terra, tanto nos polos quanto no Equador. A única variação de temperatura foi decorrente de presença de luz e ausência de luz. Presença de luz no dia e ausência de luz à noite. Consequentemente, então, como agora a noite estava mais frio do que o dia, é claro, né? Mas como esta condição não mais existe, infelizmente não temos mais essa condição, obviamente, em algum momento, um cataclismo, chama-se o dilúvio, causou o colapso do sistema de aquecimento da Terra, que nós chamamos o sistema termostático da Terra. O termostato foi quebrado. E esse termostato era a manta, uma pequena camada de águas que Deus colocou em volta da Terra, em redor da Terra, para manter toda a Terra quentinha. Primeiro, para manter toda a Terra quentinha, primeiro as águas, os raios do sol batiam na manta da água, que estava acima do firmamento, aqueciam essa manta de água, e ali passava esse calor ao firmamento, né, a atmosfera, né, e depois aquecia toda a Terra numa temperatura agradável. Mais na frente vou colocar as provas da geologia, provando que Gênesis, como sempre, Gênesis capítulo 1, versos 6 e 7, é ciência, é verdade, existia. Nós agora conseguimos explicar aos geólogos por que no Ártico, por que lá na Sibéria, por que lá no Canadá, Alasca, por que lá no Polo Sul, onde está a Argentina, porque eles estão descobrindo animais congelados, animais que normalmente viviam, animais para temperaturas quentes, né? Por quê? Porque eles estão descobrindo agora no Polo Norte vegetações, árvores. Porque tem árvores fossilizadas aí, fósseis de árvores gigantescas. No Polo Sul, no Polo Norte, árvores. Mas ali é só gelo, como que tem árvores? Então, através da mensagem do selamento e com o estudo minucioso de Gênesis capítulo 1 e com as provas da geologia, e em especial com a ajuda do espírito de profecia, juntando Bíblia, espírito de profecia, história e geologia, conseguimos explicar de forma irrefutável o que estava acontecendo. Vamos na outra parte agora. Então, o dilúvio causou o colapso do termostato da Terra. E na hora que começou a chover, as águas que estavam acima do firmamento, caíram sobre a Terra. E causou uma grande inundação, né? Como eu já falei para vocês sobre o congelamento dos polos, né? O cataclismo ali causou o colapso do sistema termostático da Terra. Já no início, logo no início na criação, as regiões agora congeladas dos dois polos floresciam com vegetação e abundavam com animais que os próprios geólogos agora encontram preservados no gelo. Quem então poderia duvidar de que a água acima do firmamento
era o sistema equalizador de calor da Terra. Mas assim que a água, em cumprimento à profecia de Noé, começou a cair, quando começou o dilúvio, mesmo antes de atingir a Terra, as partes mais baixas da Terra, esse sistema termostático natural foi rapidamente quebrado e a chuva, ao cair sobre a Terra, congelou repentinamente as regiões polares. Congelou as regiões polares porque ali os raios do Sol não batem. Se você pode ver na imagem, tem o Sol que bate no Equador e as duas regiões polares, os raios do Sol não atingem com a mesma intensidade, com a mesma força. Mas Deus, no início, para que as regiões polares pudessem também ser aquecidas, ele colocou essa manta ao redor do firmamento para que, através das águas aquecidas, pudessem aquecer a atmosfera e, ao mesmo tempo, aquecer toda a Terra. Mas, ao ser quebrado o sistema termostático da Terra, essas regiões congelaram de forma repentina. E que os animais que estavam, que ainda vivos, ao início do dilúvio, congelaram instantaneamente. Não tiveram nem tempo para engolir sua comida, como você vê essa verdade estabelecida nas várias exumações arqueológicas, né? Por exemplo, esses animais que eles encontraram, um mamute, um elefante, na Sibéria, um mamute, animais gigantes, maiores do que os padrões de hoje, porque antigamente os animais e os homens eram bem maiores. Os homens mediam mais de 4 metros, 4, 5, 6 metros. Sim, era muito alto. Ok? Os animais também altos, bem mais altos do que hoje. Então eles descobriram, você pode pesquisar, ver isso, até no Google, pesquisar, ver esses animais congelados no gelo, congelados ali, nos polos. Sim. Esse é outro mamute que eles descobriram, que eles mesmos descobriram. Então eles estão dizendo que realmente essas coisas aconteceram, bem preservados no gelo. E agora com o aquecimento global, com os gases de estufa, esses polos estão se derretendo, mostrando ao mundo inteiro animais congelados e às vezes até com a bocada de comida de erva que estava na boca deles na hora do dilúvio, que muitos chamam a era do gelo. Mas não é a era de gelo, nunca foi. Não existe era de gelo. Existe um cataclismo. Existiu um cataclismo, um dilúvio, que provocou o congelamento de ambos os polos de forma instantânea, eliminando a fina camada de água que estava em redor do firmamento, os raios do céu que não alcançam os dois polos, de forma que, da mesma maneira que alcançam o Equador, esses polos foram congelados. Sim, isso que foi que aconteceu. Ok? Então, agora temos extremos de calor e frio. Temos extremos de calor e frio. Até agora, sem seu sistema de equalização de calor, a Terra é afetada por um calor intenso, sempre quando o Sol está em uma posição a ponto de enviar seus raios através da menor espessura da atmosfera, como é o caso ao meio-dia, quando o Sol brilha diretamente para baixo em vez de inclinado. E com um calor ainda mais intenso, sempre que houver uma densidade da atmosfera, como é causada pela umidade, no caso aí na Amazônia, né? Densa umidade, e baixa altitude, ao passo que as condições opostas a essas trazem um extremo oposto, como está nos polos. Um lugar extremo, um calor extremo,
muito quente, que você não aguenta, tem que buscar um ventilador, tem que buscar um ar-condicionado, tem que fazer alguma coisa. E ao outro lado, um frio extremo na Sibéria, lá no extremo sul. Enfim, tudo isso não fazia parte do plano de Deus. Então, esses extremos atmosféricos, flutuantes e desconfortáveis, provocados pelo dilúvio, são apenas um dos resultados das maldições que se seguiram à descrença do homem nas advertências e reprovações divinas e a sua desobediência aos mandamentos de Deus. Então, o que você vê hoje? Calor intenso em um lugar, frio e intenso que você não aguenta em outro lugar, é um resultado da maldição do dilúvio que até hoje estamos sofrendo. Ok? No início, não tinha essas coisas, não tinha esses extremos de calor, extremos de frio. Porque Deus olhou e a Bíblia diz, em Gênesis 1:31, ele viu que tudo era bom. Mas como assim tudo era bom? Eu não aguento o frio lá no Polo Sul, no Polo Norte. Como tudo era bom, que não aguento o calor aqui na região norte do Brasil, Pará, Amapá, calor forte. E quando você vai lá no Porto Alegre, lá embaixo no inverno, é um frio intenso, levando, tem que colocar muitas roupas, é algo desconfortável. Eu sei que tem alguns que gostam do frio, mas gostaram uma coisa, mas você tem que colocar muita roupa, luva, senão você pode morrer de hipotermia. Então Deus não criou o mundo desse jeito, com extremos calor e extremos de frio, ok? Tudo isso causado pelo colapso do sistema termostático da Terra que Deus mesmo criou no início, ok? Tudo era perfeito. Mas como foi quebrado? Como que essas águas que estavam ao redor do firmamento chegaram até a terra? Gênesis 7, verso 11 diz: no ano 600 da vida de Noé, no 10º mês, no 17º dia do mês, no mesmo dia, todas as fontes do grande abismo foram rompidas e as janelas do céu foram abertas. Foram abertas. Por isso você hoje vê, tem mais águas na terra depois do dilúvio. Tem mais águas. Mas ao 8º dia, diz ele no agora, Patriarcas e Profetas, página 60, parágrafo 1. Mas ao 8º dia, nuvens negras se espalharam pelo céu. Lembrando que no início não tinha nuvens. As nuvens só começaram a aparecer lá no dilúvio. Não tinha nuvens. Não tinha chuva. Gênesis 2, verso 5. Essas nuvens aí que você vê no Patriarcas e Profetas é as nuvens do dilúvio. É o cataclismo. O colapso do sistema ali, do sistema termostático da Terra. Ok? Nuvens negras se espalharam pelo céu. Seguiram-se o murmúrio do trovão e o lampejo do relâmpago. Logo, grandes gotas de chuva começaram a cair. O mundo nunca havia testemunhado coisa alguma semelhante a isso. Ou seja, nuvens, trovões, relâmpago, chuva, eles não tinham testemunhado nenhuma coisa semelhante a esta. E o coração dos homens foi tocado pelo medo. Então se romperam todas as fontes do grande abismo embaixo e as janelas do céu se abriram. A água parecia, diz Elenoide, olha só o que diz Elenoide aqui, a serva do Senhor. A água parecia cair, parecia vir das nuvens em grandes cataratas. A água parecia vir das nuvens em grandes cataratas. Oh, meus queridos irmãos, na página 68 diz: águas jorrando da terra uniam-se com as águas do céu para cumprirem a obra de desolação. Patriarcas e Profetas, página 68, parágrafo 2. Ou se a água parecia vir das nuvens em grandes cataratas, na página 60.
Os rios romperam os seus limites e inundaram os vales. Jatos de água irrompiam da terra com força indescritível, arremessando pedras maciças a muitos metros para o ar, e ao caírem, sepultavam-se profundamente no solo. Oh, meus amados, ela não diz que a Bíblia, né? Que as janelas do céu foram abertas e a água parecia vir das nuvens em grandes cataratas. Essa é uma imagem de uma catarata. Está vendo essa mesma imagem aqui? Sim, de grandes cataratas. Oh, sim, meus amados, assim foi. O dilúvio foi assim que foi que aconteceu. Não era uma chuva normal como nós temos hoje. Pareciam cair no céu como grandes cataratas. Agora você pergunta, de onde vem essa água? Gênesis capítulo 1 diz de onde vem, né? É só se você esquecer. E diz Deus, haja um firmamento no meio das águas, e desde que separe as águas das águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, as águas que ficaram na terra, né? Das águas que estavam acima do firmamento. Então, essas águas permaneceram ali como um termostato da terra até o dilúvio. Então, as fontes do grande abismo se romperam e as janelas do céu, onde estavam essas águas ali, caíram na terra, e ele nos diz que elas caíam como grandes cataratas. A geologia não consegue explicar isso, porque eles não creem na Bíblia. Nós cremos. Foi um cataclismo universal. Desse cataclismo surgiram os polos congelados de ambos os hemisférios. Hemisfério norte e hemisfério sul. Continuando com o nosso estudo profundo. A superfície toda da Terra ficou transformada com o dilúvio. Uma terceira maldição terrível repousou sobre ela em consequência do pecado. Começando a água a baixar, as colinas e montanhas ficaram rodeadas de um mar vasto, ameaçador. Daí surgiu esse medo, esses mares, essas ilhas remotas no Pacífico, no Atlântico. Sim, as colinas e montanhas ficaram rodeadas de um mar vasto, porque essas águas saíram lá de cima, caindo como grandes cataratas na terra. Aí o mar ficou, né? Aumentou-se no nível do mar, vasto e ameaçador. Você percebe que tudo isso mudou com o dilúvio? Algo que era belo, lindo, como diz a palavra, muito bom, tornou-se algo ameaçador? Você acha que na nova terra vai haver esse vasto mar ameaçador separando os entes queridos, separando continentes, ilhas remotas sozinhos e exilados aí? Não. Tudo tem que voltar como era no início. O mar é um lugar, o ajuntamento das águas, ele chamou mares, e a porção seca ele chamou terra. Com o dilúvio, tudo mudou. Sim. Todos os lugares estavam juncados de corpos mortos, diz Patriarcas e Profetas, página 67. Corpos mortos de homens e animais. O Senhor não permitiria que esses ficassem a decompor-se e contaminar o ar. Fez, portanto, da terra um vasto cemitério. Ele vai enterrar esses animais e esses corpos, inclusive no Polo Sul e no Polo Norte.
um vento violento que fez soprar com o fim de enxugar as águas, removeu-os, os corpos, né? Removeu-os com grande força, levando-o mesmo em alguns lugares em cume das montanhas, e amontoando árvores, pedras e terra em cima dos corpos dos mortos. E assim, irmãos. Por isso lá na Bolívia, em 4.000 metros de altitude, né? Lá em cima, eles descobriram um depósito de sal com peixe. Sim, com peixes ali, esqueletos de peixes, lá em cima da montanha. Ah, não foi por acaso. Foi uma. Como que chegaram esses peixes ali? Como chegaram esses corpos mortos lá em cima, lá na Bolívia? Depósito de sal com fósseis de peixes, de animais marinhos. Como chegaram lá? Deus fez isso, ele não está explicando. E a Bíblia confirmando. Gente, precisamos de conhecimento. Não podemos querer, só a Bíblia, mas a Bíblia é muito profundo, sim, mas tem que cavar, tem que estudar, tem que pesquisar, provar que a palavra de Deus é soberana e conseguimos explicar esses eventos naturais, essas coisas estranhas, animais que deveriam viver lá nos continentes quentes ou sem gelo, estão lá congelado no gelo, no Polo Norte e Polo Sul. Por exemplo, essas ilhas que vocês estão vendo aqui, essas ilhas, consequência do dilúvio, como diz ele daqui, colinas, montanhas e colinas rodeadas por um vasto mar ameaçador. Aqui, está aqui as ilhas. Olha esse outro, com uma cratera muito grande, parece um vulcão. Tudo isso vem do dilúvio, os vulcanos. Vamos ver também os vulcanos. Você sabia também que na Rússia tem o maior depósito de carvão vegetal? Carvão? Sim. Onde ele tem esses depósitos? De onde vem esses depósitos? Debaixo da terra. Carvões. Nos Estados Unidos também tem um grande depósitos enormes de carvões naturais. De onde vem? Tudo isso vem do dilúvio. E você precisa explicar isso para as pessoas. Por essas ilhas assim, dilúvio. Sim. Até foram encontradas cidades, monumentos, debaixo do mar, nos fundos do mar. Como você vê essa cidade aqui, outra aqui, casas, monumentos. Olha o cara aí nadando ali e pesquisando essas cidades com ruas, todos preservados no fundo do mar, para dizer que alguma vez pessoas habitavam ali e que foram engolidas pelas ondas do mar. E algumas dessas cidades são datadas de 5.000 anos atrás, mais ou menos o tempo do dilúvio. O dilúvio aconteceu no ano 1656 na vida de Noé. 1600. E até esta velha de mais ou menos aproximadamente 6.000 anos. Então, quando os geólogos dizem para nós, olha, essa cidade data de 4.000 anos, de 5.000 anos, na verdade, eles estão confirmando o dilúvio de Noé, que muitas vezes dizem que a Bíblia é historinha, não podemos confiar no relato da Bíblia. O quê? Vocês estão confirmando. Cidade subaquática, com ruas, com monumentos. São cidades que foram criadas, habitadas. Sim, outra cidade aqui, que eles estão encontrando, mas tudo está abafado. Eles abafam porque não querem
não querem despertar a curiosidade sobre o fato do dilúvio, sobre o fato das águas que estavam ao redor da atmosfera, o termostato da Terra que foi quebrado, e essas águas aumentaram o nível do mar e também fragmentou a Terra. Sim. Até a questão lá dos continentes, separados por vastos oceanos, Oceano Índico, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, todos esses oceanos vastos, separando um continente de outro, nos separando dos nossos queridos irmãos dos outros continentes, tudo isso é consequência do dilúvio. Ilhas remotas, né, rodeados de águas ameaçadoras, consequência do dilúvio. Sim, polos com animais congelados. Sim, consequência do dilúvio. Frio extremo, calor extremo, que ninguém aguenta. Lembrando que no início que tudo era bom. Tudo isso, frio extremo, calor extremo, consequência do dilúvio. Olha como ela nos coloca na página 65 do Patriarcas e Profetas. Ela vai usar um termo muito interessante. O ilimitado oceano. Começando a baixar as águas, o Senhor fez com que a arca flutuasse por um lugar, protegido por um grupo de montanhas que por seu poder havia sido preservadas. Essas montanhas estavam a pouca distância uma das outras. E a arca moveu-se em direção àquele abrigo, ou seja, um anjo, né? Aquele abrigo calmo. E não mais foi levada sobre o ilimitado oceano. Isto deu grande alívio aos viajantes cansados e arremessados pela tempestade. Uau! Em outras palavras, no outro texto ela fala de um vasto e ameaçador mar. Em outras palavras, ele vai dizer um ilimitado oceano. Em outro livro, ele vai dizer oceanos gigantescos nos separam um dos outros. Tudo isso vem como consequência do dilúvio. Que mais? A terra apresentava um aspecto de confusão e desolação impossível de descrever-se. As montanhas, que haviam sido tão belas em sua perfeita simetria, ficaram despedaçadas e irregulares. Pedras, lajes e rochas irregulares estavam agora espalhadas pela superfície da terra. Em muitos lugares, olha só agora, viu, né? Viu? Escutem-me agora. Patriarcas e Profetas, página 67, parágrafo 4. Em muitos lugares, colinas e montanhas tinham desaparecido, não deixando vestígio do lugar em que se achavam. Planícies haviam dado lugar a cadeias de montanhas. Uau! Planícies haviam dado lugar a cadeias de montanhas. Essas transformações eram mais acentuadas em alguns lugares do que em outros, onde estiveram os mais ricos tesouros da terra, em ouro, prata e pedras preciosas, viam-se os mais acentuados indícios da maldição, e sobre os territórios que não eram habitados e aqueles em que houvera o menor número de crimes, a maldição repousou mais brandamente. Ou seja, agora você vê muitos desertos. Deserto de Saara. Vastos desertos. O resultado da terrível consequência do dilúvio. Esses lugares de deserto eram lugares onde os crimes eram mais praticados, mais idolatrias, mais crimes. Ela dizia nos territórios que não eram habitados e aqueles em que houvera o menor número de crimes,
a maldição repousou mais brandamente. Misericórdia, viu? Agora, os vulcões. Nesse tempo, no tempo de dilúvio, imensas florestas foram sepultadas. Estas foram depois transformadas em carvão natural. Carvão. Formando as extensas camadas carboníferas que hoje existem. E também fornecendo grande quantidade de óleo, petróleo, né? Chama-se petróleo. Grande quantidade de petróleo, de óleo. O carvão e o óleo frequentemente se acendem e queimando debaixo da superfície da terra. Assim, as rochas são aquecidas, queimada a pedra de cal e derretido o minério de ferro. A ação da água sobre o cal aumenta a fúria do intenso calor e determina os terremotos, vulcões e violentas erupções. Vindo o fogo e a água em contato com as camadas de pedra e minério, há violentas explosões subterrâneas, as quais repercutem como soturnos trovões. Misericórdia, viu? O ar se acha quente e sufocante. Seguem-se erupções vulcânicas. Irmãos, isso é uma aula de geologia bíblica muito profunda, dada pela serva do Senhor. Sim, que tremenda aula! Então, os vulcões que existem hoje, esse carvão natural, petróleo, óleo, tudo isso, consequência do dilúvio. Deus não criou a Terra com isso, não. Deus não criou esses vulcões, não. É consequência do pecado. Vulcões, terremotos, a Síria não está explicando a origem. Isso está em perfeita harmonia com a ciência, só que eles não acreditam que foi o dilúvio. Eles vão dizer causas naturais. Causas naturais, mas como? Como que acontecem essas causas naturais? Qual foi a raiz, a origem? Nós sabemos, graças ao bom Deus e graças ao Santo Espírito de profecia. Ao Santo Espírito de profecia que muitos não acreditam, mas está explicando com detalhes. Seguem-se erupções vulcânicas e deixando essas muitas vezes de dar vazão suficiente aos elementos aquecidos, a própria terra é agitada, ou seja, terremoto, e terreno se ergue e dilata-se, como as ondas do mar. Aparecem grandes fendas e algumas vezes cidades, vilas e montanhas a arder-se são tragadas. Misericórdia. Vocês veem agora a superfície da Terra toda fragmentada. Tem muitas ilhas que são resultados de vulcões. Sim, resultados de vulcões. A fragmentação dos continentes também resultado de dilúvio. Sim. Estas assombrosas manifestações serão mais e mais frequentes e terríveis precisamente antes da segunda vinda de Cristo e do fim do mundo, como sinais de sua imediata destruição. Patriarcas e Profetas, página 68. Oh, meus amados, veja só o que nos espera. O que espera o mundo? Nos espera o reino, né? Seremos protegidos? Amém por isso. Amém, irmãos. Diga amém, glória a Deus. Quando começarem essas coisas, que já apresentei para vocês outro estudo, né? Quando começarem essas coisas, Deus vai proteger o seu povo. Agora eu vou finalizar. Existirá mar na nova terra? Viu um novo céu e uma nova terra? Ou seja, a terra de hoje e o firmamento todo contaminado de hoje, cheio de satélites de Elon Musk, de satélites dos Estados Unidos, dos exércitos lá da Rússia, China, contaminando todo o espaço ali, cheio de coisa ali. Essas coisas não vão ficar não, meus amados. Né? Supostamente eles foram para a Lua e tal.
estão planejando, supostamente, eu não sei se eles querem ir para Marte. Deus não vai deixar essas coisas assim. Inclusive o mar que hoje existe, da forma que existe, e o mar já não existe. Quando Deus removendo os céus, renovando os céus e a terra que hoje existem, necessariamente tem que renovar o mar que hoje existe. Senão vai estar cheio de debris, de um monte de vestígios de santuários a ídolos, como você vê, templos idolátricos no fundo do oceano que foi engolido ou pelo dilúvio ou como consequência diretas do dilúvio. Cidades com ruas, casas que foram arrasadas e engolidas, preservadas no fundo do mar, que hoje temos mecanismo para explorá-los, provando que o relato de Gênesis, com o rompimento das janelas do céu, em outras palavras, com o desaparecimento do sistema termostático da Terra, a Terra foi inundada de forma avassaladora, de água e água, que não diz, caíam como grandes cataratas. E essas cidades engolidas estão ali como prova que isso alguma vez aconteceu. Deus vai tirar. Não vai, não, do jeito que está, não pode, irmãos. É nesse sentido que a palavra de Deus diz: e o mar já não existe. O mar separa os amigos, agora ele não vai falando, né? Separa os amigos, lembrando que no início não separava os amigos. Não tinha ilhas remotas, não tinha montanhas rodeadas de um vasto e ameaçador mar. Não tinha essas coisas. É uma barreira entre nós e aqueles que amamos. Nossas relações são rompidas pelo oceano vasto e insondável. Na nova terra não haverá mais mar. Ou seja, desse jeito, né? Graças a Deus, na nova terra não haverá torrentos violentas, nem oceano avassalador, nem ondas inquietas e murmurantes. E alguns tomando esse texto, querendo dizer, olha, não vai ter mar, mas olha, ela está falando do contexto negativo como consequência do próprio dilúvio que ela detalhou, que ela explicou com riquíssimos detalhes. No início, Deus criou o mar e os peixes do mar, e ele viu que estava tudo bom. E no final da criação, ele diz assim, olha, está tudo bom. Como que na nova terra, na restauração de todas as coisas, não haverá mais mar. É verdade que a questão da existência ou não do mar não é uma doutrina crítica, ou seja, de vida e morte. Não é. Sei. Atua como um santuário, como o sangue de Cristo, como o sábado. Não é. Não é uma questão crítica. Não é o que alguns chamariam de uma questão de salvação, né? No entanto, visto que foi levantada como um ponto de discrepância, parece exigir uma resposta. Temos que dar uma resposta, porque a pessoa diz, olha, a mensagem do selamento diz que vai haver mar. E ela não diz que não vai ter mar. Então, como harmoniza isso? Será possível que tenhamos interpretado mal Apocalipse capítulo 20, verso 1? O peso das evidências mostrará que a frase "e o mar já não existe" não se aplica à primeira parte da frase, sobre os novos céus e na nova terra, mas ao antigo. O céu de hoje e a terra de hoje, eles vão passar, e o mar também, que contém todo tipo de coisa ali, abominações, debris de detritos, carcaça de navios, um monte de coisa aí, afundamento, um monte de coisa que existe nesse mar. Deus não vai ser na nova terra, tu já imagina, olha, eu encontrei essa carcaça desse navio, desse cargueiro que se afundou
antes do milênio, olha como está. Não, 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 não. Tudo será novo, tudo vai ser como estava no original. Então, essa frase não se aplica no novo céu e na nova terra. Se aplica no momento quando Deus renova todas as coisas e o mar que hoje existe não existe mais. Na renovação de todas as coisas. E logo, na restauração de todas as coisas, haverá sim, claro, porque ele criou no início e viu que estava muito bom. Além disso, não foi o mar que causou pecado. Se tiver alguma coisa na criação que não deveria existir no novo céu e na nova terra, seria a serpente. Mas haverá serpente. Haverá. Isaías 65, né? Diz bem claramente isso. Vamos continuar. Lendo aqui. Então vejamos novamente. João escreveu: e vi um novo céu e uma nova terra. Por quê? Pois, ou seja, o porquê, o primeiro céu e a primeira terra já passaram. E nesse antigo céu e antiga terra, a de hoje, não havia mais mar. Em outras palavras, interpretamos mal o texto, né? De Apocalipse capítulo 21, verso 1. Agora a pergunta: quando não houve mais mar? Quando o primeiro céu e a primeira terra se foram ou se passaram. As escrituras não dizem que não haverá mais mar na terra renovada. Dizem simplesmente que não havia mais mar enquanto o céu e a terra estavam em seu estado removido. Quando eles se foram. Em outras palavras, a primeira parte do versículo prevê um novo céu e uma nova terra, enquanto a última parte prediz que não haverá mais mar antes que o novo céu e a nova terra sejam criados, ou seja, recriação. Deus vai criar tudo de novo, inclusive o mar ameaçador, cheio de coisas do pecado ali, Deus vai removê-lo sim. Igual a terra cheia de pecado, o céu cheio de coisas ali, de Elon Musk, da China, da Rússia, do Irã, satélites ali, debris carcaça de satélites de 60 anos, 50 anos, 70 anos, estão ali, rodeando lá em órbita. Há muitos satélites nem sequer funcionam mais, mas estão lá. Deus vai remover todas essas coisas ali, removê-lo mesmo. Tem que remover tudo, não só no mar, mas no céu, no firmamento que ele criou perfeito, que hoje está contaminado. Então, tendo criado o mar antes do início do pecado, e então eliminando-o após a extinção do pecado, alguns ensinam que ele fará certamente, como alguns ensinam que ele vai fazer, certamente isso não seria a restauração de todas as coisas, mas sim a eliminação das coisas. Ele não vai eliminar, ele vai restaurar. Isso implicaria que, no princípio, que Deus tenha cometido algum erro ao criar o mar, desmentindo a sua própria palavra que tudo era bom. E Gênesis 1:31 diz: tudo era muito bom. Além disso, visto que a serpente e não o mar fez Adão e Eva pecarem, Gênesis 3:17, e visto que a serpente estará no meio do reino, estará no reino restaurado, a serpente estará na nova terra e novo céu, né? Não, na nova terra, perdão. Esta serpente estará na nova terra, Isaías 65, verso 25. Então, por que Deus eliminaria o mar? Se ele criou e estava perfeito, não somente o mar, e todos os animais viventes, os peixes do mar que ele criou, bom, logo no início. Ok? A evidência bíblica acima mostra claramente que a frase não mais mar se aplica ao antigo céu e à antiga terra, não ao novo. É possível que a serva do Senhor, pessoalmente, não soubesse que o mar existiria na nova terra, porque esse era o entendimento comum da época dela. Eles entendiam que era assim. Mas com o acréscimo de luz,
a luz aumentou muito mais do tempo dela para cá, lógico, né? Haverá sim no entendimento bíblico das coisas. Ela nos disse que nenhum mensageiro, inclusive ela, jamais alcançou uma compreensão completa, plena do grande plano da salvação. Ou seja, ela não tinha toda a luz. Ela mesma disse que nenhum mensageiro, por mais honrado que fosse pelo céu, nunca alcançou uma compreensão completa, plena da mensagem que Deus deu, do plano da salvação. Em outra referência, ela mesma diz que temos muitas lições para aprender e muitas a desaprender, muitíssimas para desaprender. Mas que ela soubesse disso ou não, esse não era o ponto principal da sua declaração. Ou seja, quando ela falou do mar aí, não era o ponto principal. Ok? Um olhar mais atento, ou seja, uma análise mais profunda da declaração dela, de o mar agora, escreve ela, existe. Separa os amigos. É uma barreira entre nós e aqueles que nós amamos. Nossas relações são rompidas pelo vasto e insondável oceano. Na nova terra não haverá mais mar. Graças a Deus, a terra renovada, não haverá torrentes violentas, nem oceano avassalador, causado, né? Esses oceanos ameaçadores hoje que existem por causa do dilúvio, né? Nem ondas, diz ela, nem ondas inquietantes. Ok? Nem ondas inquietantes. Você pode ver que a inspiração estava simplesmente enfatizando que os amigos e entes queridos não serão separados pelo mar na nova terra. Não serão separados pelo mar pela nova terra. Então é uma verdade fundamental que o mar não será uma barreira para o povo de Deus. Isto é certamente verdade, mas como isso pode ser verdade? Você pergunta se o mar existe na nova terra. Então, essa é a beleza da verdade, porque no início existia o mar, mas o mar não separava as pessoas. Não. O ajuntamento das águas estava num lugar e o outro lado estava a terra seca onde as pessoas habitavam. Veja bem, quando Deus criou a terra originalmente, embora o mar existisse, a terra era um corpo conectado. Ou seja, o que nós chamamos na geologia a Pangeia, né? Pangeia. A terra era um corpo conectado. Não estava desconectada ou dividida em continentes, como hoje é, depois do dilúvio. Você notará em Gênesis que Deus separou a terra das águas e não há menção de ilhas e continentes. Gênesis não falou, Deus criou as ilhas e os continentes. Falou de terra seca. A porção seca chamou terra e o ajuntamento das águas, ele chamou mar. A ciência agora confirma esse fato. A ciência comprova que Gênesis 1, verso 10 está realmente é normal. O científico Alfred Wegener, um explorador ártico alemão e físico, foi o primeiro a propor a ideia da deriva continental. Foi uma desordem continental. A teoria continental ficou conhecida como a Pangeia. Se você pegar também um mapa do Brasil, comparando com o continente africano, você vê que facilmente você pode unir os dois, porque a ponta nordestina, o nordeste do Brasil pode ser bem encaixado na parte que você vê que está bem na frente com a África. Eu vou colocar isso no final do estudo. Vou colocar a imagem. Na década de 1960, a teoria tornou-se plausível. Hoje é considerada um fato pela maioria dos geólogos. A teoria da Pangeia e a teoria confirmada pela própria Bíblia. O ajuntamento das águas Deus chamou mares e a porção, não as porções, a porção, o solo seco, ele chamou terra. Não ilhas, continentes, não. Então a ciência da deriva ou da desordem, da deriva continental, forma a base para a previsão
de terremotos e tsunamis. Terremotos, consequência do dilúvio, como explica Ellen White. Como explica a ciência? Bom, a ciência não vai dizer dilúvio, lógico. Tsunami, também consequência do dilúvio. Ilhas remotas no Pacífico, no Atlântico. Ilhas que espalhadas no mundo inteiro. Também a Terra foi fragmentada pelo dilúvio e também pelos vulcões. Sabemos que o estado atual das coisas surgiu como resultado do dilúvio. Portanto, quando Deus restaurar a terra, ela será como era antes do dilúvio. Assim, na nova terra, o mar não representará uma barreira entre nós e os nossos queridos entes. Nossos queridos irmãos. Não vai haver. Não haverá torrentes violentas, agitadas, porque a terra será imaculada, perfeita, equilibrada, como no princípio. Como era no princípio. Portanto, Ellen White certamente está correta. E Deus restaurará tudo, não apenas algumas coisas. Isso significa que o mar estará na terra renovada. Ele disse que era bom no início, foi muito bom no final. Ou seja, não houve erro. Ele vai restaurar tudo como era no início. Inclusive, ele vai restaurar o sistema termostático da Terra. Ele vai colocar a camada de água ao redor da Terra para que na nova Terra não haja um frio extremo na Sibéria, lá na Rússia, no Polo Norte. Não haverá um frio extremo na Argentina. Oi, traz para mim roupa. Oh, Senhor Jesus, eu não tenho roupa. Traz mais cobertor para mim para poder dormir. Não. Será perfeito, irmãos. Perfeito. Não precisará passar o frio extremo, o calor extremo. Aqui estou falando, estou suado. Aqui ele faz calor. Faz muito calor. Faz calor aqui. E tem lugares ainda mais quentes. Então Deus vai restaurar tudo, inclusive vai restaurar esse mar velho que nós temos cheio de coisas terríveis ali. Inclusive o barco Titanic e cargueiros da China, da Rússia, afundado no fundo do mar. Né? Enfim, muitas coisas ali, detritos. Deus vai tirar tudo isso, amados irmãos. É nesse sentido que Ellen White estava se referindo. Ok? Que Deus nos abençoe ricamente. Esse é o tema de hoje. Que Deus possa nos iluminar com seu Santo Espírito. Ouçam bem esses áudios, estudem bem esses textos, porque são a palavra de Deus explicando a geologia, explicando tudo.